Fala aí, pessoal. Então, hoje eu tô aqui para poder gravar mais uma aula de teoria dos grafos, né? E nessa aula aqui a gente vai falar de matchings, ou melhor, emparelhamentos. Matchings. Ou emparelhamentos. Então, para poder começar, essa aqui vai ser uma aula mais básica, tá? E aí depois eu vou fazer uma aula sobre a questão das provas. Na página 70 do livro do Bound and Murdy, na versão em inglês, vocês encontram na definição disso, mas o que é um matching? O matching ele é um subconjunto das arestas do grafo, beleza? E aí o que acontece? Esse subconjunto ele toca alguns vértices do grafo, simplificando aqui bem, beleza? Então o que acontece? Se você tem um vértice e você tem um subconjunto que é um matching, no caso os vértices que estão na ponta das arestas, eles pertencem no caso eles estão emparelhados, né? A aresta pertence ao emparelhamento e os vértices estão emparelhados. Então, para poder simplificar, eu vou fazer aqui um grafo, beleza? Vamos fazer aqui V1, V2 e V3. E aí a gente vai fazer um emparelhamento sobre esse grafo. Aí o que acontece? Deixa eu só mudar a corzinha aqui. Essas arestas em verde, tá ok? Elas pertencem ao nosso matching. No caso, essas arestas em verde são um subconjunto. E aí o emparelhamento está emparelhando V1, V2 e V3. Só porque é o seguinte, como o V2 está pertencendo a duas arestas do emparelhamento, isso aqui não pode ser chamado de emparelhamento. Então, esse subconjunto aqui, ele não é um matching sobre esse grafo. Para poder melhorar, eu vou fazer um novo vértice, tá? O V4. Vou fazer o vértice V4. Vou ligar ele aqui no V2. E aí eu vou trocar a cor do pincel. E aí eu vou ligar o V3 e V4. E aí a gente vê que isso aqui é um emparelhamento, beleza? Porque nenhum dos vértices pertence a duas arestas pertencentes ao emparelhamento. Então, por exemplo, se eu tivesse no emparelhamento essa aresta aqui, isso aqui não seria um emparelhamento sobre esse grafo. Mas como ela não existe, essas arestas em verde estão emparelhando os vértices no grafo. E aí o que a gente tem? A gente tem que V1, V2, V3 e V4, como são vértices que estão na ponta das arestas pertencentes ao emparelhamento, eles são chamados de vértices saturados. Então aqui, no caso, esse emparelhamento aqui, todos os vértices são saturados. E aí a gente pode ter um grafo desse tipo aqui, ó. V1, eu vou fazer de novo o K3, né? V2 e V3. Aqui, aqui. E aí eu vou trocar a cor aqui. E aí o V1 e V2 a gente coloca uma aresta do emparelhamento emparelhando V1 e V2. E aí o que acontece? Nesse grafo aqui, V1 e V2 são saturados, tá? V1 e V2 são saturados. Por quê? Porque esses vértices aqui estão na ponta das arestas pertencentes ao emparelhamento. E V3, a gente chama ele de insaturado. Por quê? Porque o emparelhamento não cobre esse vértice. Então, a gente tem essa característica. Então, se os vértices pertencem ao emparelhamento, eles são saturados. Se eles não são cobertos pelo emparelhamento, eles são chamados de insaturados. E aí a gente tem o quê? Nesse grafo aqui, ó, no G1, a gente tem um matching máximo. Por quê? Porque todos os vértices desse grafo aqui são saturados. Então, a gente tem aqui um matching máximo. Eu vou simplificar aqui, tá? Matching máximo, por quê? Porque todos os vértices são saturados. Então, todo vértice pertencente a G1 também pertence ao matching. A gente vai chamar aqui o matching de M1. Esse aqui é o matching. E aí, o que acontece? Se você conseguir encontrar
um matching, vamos supor que exista um matching, linha, nesse grafo aqui, que seja maior que esse matching aqui, ou seja, se a gente acha um match linha 1, cujo tamanho dele é maior que o tamanho do matching que a gente tem nas mãos, esse matching linha 1 é o matching máximo, beleza? E aí o que acontece? Todo matching máximo que a gente encontra é um matching perfeito. Por quê? Porque todos os vértices do grafo são cobertos pelo matching. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter um conceito novo que a gente chama de caminhos M aumentantes. Então, o que acontece? Em um caminho M aumentante, o que a gente tem? A gente tem um caminho e um grafo. Agora vamos fazer aqui um grafo no caso ele é bi. Na verdade a gente chama ele de bicolorível, né? Mas como ele é dividido em dois, V4, V5 e V6, como ele é dividido em dois, ele é bipartido. E aí o V3 a gente vai ligar aqui, o V2 a gente liga no V5, e o V1 vamos ligar em todo mundo. Tá, se a gente tiver um grafo bipartido nesse estilo aqui, a gente consegue fazer o emparelhamento, obviamente, né? Então a gente vai fazer aqui um emparelhamento de V1 com V4, de V3, deixa eu apagar, deixa eu fazer aqui um V1 com V4, V3 com V5, e aí a gente vai fazer de V2 com V6, beleza. V1 com V4, o nosso emparelhamento aqui vai cobrir V1 e V4, V2 e V6, e aí a gente vai fazer V3 com V5, beleza. E aí a gente vai procurar um caminho M aumentante. E aí, no caso, o caminho M alternante também. Primeiramente, o que é um caminho M alternante? Um caminho M alternante é um caminho que você consegue seguir por uma aresta pertencente ao matching, aí depois você vai ter uma aresta que não pertence ao matching, e aí depois você vai ter uma aresta que pertence ao matching, e aí a gente poderia pegar aqui, voltando, uma aresta que não pertence, a gente ia fechar o ciclo. Mas a gente não vai pegar, então o nosso caminho M alternante seria desse tipo aqui, ó. V1 vai para V4, que vai para V3, que vai para V5. V3 vai para V5 por uma saturada, né? Vamos fazer uma ligação de V2 com V5 por uma insaturada para a gente fazer um caminho M alternante completo no grafo. E aí a gente consegue passar por quase todos os vértices do grafo. No caso de V2 a gente poderia ir para V6. E aí nesse caminho M alternante a gente passa por todos os vértices do grafo. Mas não é necessário. Um caminho M alternante então é um caminho que você consegue seguir por uma aresta saturada, uma aresta insaturada, uma aresta saturada, uma aresta insaturada, uma aresta saturada. Tá, mas nesse exemplo aqui, a gente começou e terminou numa aresta saturada. Um caminho M alternante também pode ser por uma insaturada, ó. De V1 para V5 eu pego uma insaturada, de V5 para V3 eu pego uma saturada, de V3 para V4 eu pego uma insaturada, e aí a gente termina o nosso caminho M alternante. Então, mais um exemplo aqui de caminho M alternante, a gente começaria em V1, ia para V5 por uma insaturada, depois a gente ia para V3 por uma saturada, aí depois a gente ia voltar para V4 por uma insaturada, a gente poderia voltar para V1 por uma saturada, e aí fechava com V6. Isso aqui também seria um caminho M alternante. Aí V1 por uma saturada, vamos para V6 por uma insaturada. Então, o que acontece? No caminho M alternante, a gente vai pegar arestas alternantes. Ou pertence ao matching, ou não pertence ao matching, a gente vai pegar uma de cada no nosso caminho. E aí, o que acontece no caminho M aumentante? Um caminho M aumentante é um caminho M alternante, cuja origem e término são M insaturados. Então, a gente começa por uma aresta insaturada e termina por uma aresta insaturada.
Para poder pegar um caminho M alternante aqui, nesse grafo nosso aqui, a gente começaria em V1, né? Pegaria uma aresta insaturada para V5. Aí você vai pegar uma aresta saturada para V3. Depois você pega uma insaturada para V4. Esse caminho aqui é M aumentante. M aumentante. Porque a gente começa e termina em arestas insaturadas. E no caso, se a gente pegasse só esse grafo aqui, vamos pegar esse grafo particular para poder entender melhor. A gente vai para V1, desce para V5 por uma insaturada. Aí a gente vai para V3, né, com uma saturada. Vamos para V3 com uma saturada. Eita. Eu vou deixar assim, tá? E aí a gente vai para V4 com uma insaturada. Esse caminho aqui, ele é M aumentante. Então tá ok. A diferença é essa. Um caminho M alternante é um que você consegue pegar arestas que pertencem ao matching. Aí na sequência você pega uma aresta que não pertence, e depois você pega uma que pertence, depois uma que não pertence, alternando mesmo, né? Ou então vice-versa, no caso uma que não pertence, uma que pertence, uma que não pertence, uma que pertence. E um caminho M aumentante é um caminho onde você começa, na verdade é um caminho alternante onde você começa e termina por arestas insaturadas. E aí, na aula do professor Tanilson, a gente tem vários exemplos, né? E aí a gente chega no teorema dos emparelhamentos máximos. E para poder provar esse teorema, eu vou deixar para a próxima aula, beleza? Então, nessa aula aqui, eu só queria mostrar para vocês a questão dos caminhos M aumentantes e M alternantes, né? E do matching, que no caso é um subconjunto de arestas que cobrem vértices do grafo. Por enquanto é isso. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.